Caminhando no texto, abra sua Bíblia, encaminhe sua Bíblia para o versículo 28. Lembra-se, é um sermão. Estou vendo crente com a Bíblia fechada aí. Versículo 28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você consegue perceber o propósito que o apóstolo Paulo tem para a sua própria vida aqui nesse texto? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. O que ele diz para nós aqui? Se nós observarmos o contexto, também os próprios versículos que já lemos anteriormente, nós veremos o apóstolo Paulo falando de si mesmo. Eu me alegro, eu completo os sofrimentos, Ele está falando do seu próprio ministério. Mas quando ele chega aqui nesse versículo 28, ele usa o nós. Por quê? Porque ele está convidando os colossenses a fazerem a mesma coisa que ele já fazia. Ele está falando: olha, eu estou envolvido no ministério, eu estou na missão, mas vocês também devem estar. E qual é a grande missão da igreja? Proclamar Jesus, o mistério revelado. Essa é a grande missão da igreja. Agora note que essa missão, ela é cumprida de algumas maneiras. E como a Bíblia é perfeita, me faz lembrar aqui a grande comissão de Mateus 28, por exemplo. Olha só, proclamamos. Como devemos fazer? Anunciar, pregar, gritar em alta voz, chegar no centro da praça e dizer a todas as pessoas: Jesus Cristo é o mistério de Deus, que desvenda o propósito de toda a história. Devemos fazer isso, advertindo, e aqui ele está falando do trabalho pessoal, daquela conversa que você tem no seu trabalho, aqueles poucos momentos que você passa com o seu vizinho, logo de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, aquela conversa com seu parente não crente, até mesmo o testemunho que você dá nas suas redes sociais. Sim, no nosso trabalho pessoal, nas nossas conversas individuais, nós devemos proclamar Jesus. Mas não apenas assim, devemos também ensinar. Sim, devemos ensinar. Ensinar o que e como? Devemos ensinar com toda a sabedoria, toda a sabedoria de Deus. Sabedoria é um atributo tanto da forma como ensinamos, quanto do conteúdo do que ensinamos. Na grande comissão, Jesus nos manda ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E qual é o objetivo? O objetivo é apresentar todo homem perfeito em Cristo. A igreja não tem nicho de mercado. A igreja não seleciona seu público-alvo. Nós não dizemos assim: nós vamos nos limitar a alcançar esse tipo de pessoa, ou as pessoas deste lugar. Não. O nosso alvo é ousado. O nosso alvo é alcançar todas as pessoas. Todas as pessoas. Sem exceção. Devemos proclamar, devemos advertir, devemos ensinar a todas as pessoas. Agora, observe também os versos 29 até o capítulo 2, o verso 2. Finalzinho do capítulo 1 e início do capítulo 2. Diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O soldado que tem a consciência da sua missão,
Ele não desiste, ele não olha para trás enquanto não cumpre a sua missão. A igreja de Jesus, o povo de Deus, é um grande exército que recebeu do seu mestre uma missão. Nós devemos então avançar. Nós não temos o direito de recuar, nós não temos o direito de olhar para trás. O nosso chamado, a nossa vocação é alcançar todas as pessoas com toda a verdade de Deus. Paulo entendia isso, por isso ele diz que se esforça e que luta, mas ele não luta com as suas próprias forças. Ele não luta com a força do seu próprio braço, porque se assim fizermos, meus irmãos, nós seremos derrotados. O apóstolo Paulo nos ensina de forma muito clara que a sua luta era exercida, seu ministério era exercido de acordo com o poder de Deus que atua em mim, que atua em você, que atua no meio do povo de Deus. Paulo se esforçava, ele caminhava no seu ministério, a fim de cumprir plenamente a sua carreira, aquilo que de fato ele fez. A pergunta é: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos imbuídos da nossa missão? Estamos conscientes do nosso propósito? Cada passo que damos é em direção ao cumprimento da missão de Deus de alcançar todas as pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus? Esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito dos nossos esforços, esse é o propósito da nossa família, esse é o propósito realmente do nosso ministério. O apóstolo Paulo tinha um foco, e esse foco também deve ser o nosso. E ele é a fim de conhecerem plenamente quem? O mistério de Deus, a saber, Cristo. Jesus desvenda o mistério que dá sentido à nossa história, porque anunciar Jesus, proclamar Jesus, fazer missões, é o próprio sentido da nossa história. Vivamos para fazer Jesus conhecido. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão.